você recebe. E quando eu orar por você, você tem que ter uma expressão corporal. O que você não podia fazer, você vai fazer. Se você não podia pular, você vai pular. Se não podia levantar a mão, você vai levantar. Se você não enxergava, você vai enxergar. Se você estava com prótese no ouvido, vai tirar ela e começar a escutar. Porque é assim que funciona. Amém? Nós reagimos à palavra. Os comandos que o Espírito dá é para provocar reação naquilo que a gente precisa. Amém? Deus não vai fazer nada de novo. Tudo que vai fazer é aquilo que já está escrito na palavra dele. Amém, irmãos? Amém? Eu queria só colocar essa base contigo aqui e agradecer a honra despendida a mim, através da pessoa do Luiz Fernando, da Bispa Monique e a pequena Estherzinha. Com tanta excelência me receberam hoje, irmãos. Eu só sou um missionário, gente. Geralmente o missionário é marginalizado, é o que faz a bagunça, é o que deixa o pepino para o pastor arrumar depois, né? Eu só sou um missionário e ele me recebeu com tanta honra hoje. Me colocou num hotel digno de um filho de Deus, sabe? É assim que se trata filho de Deus, irmãos. Ele aprendeu direitinho a cartilha. Ele viu lá como eu recebi os missionários em casa, não é verdade? Quanta gente recebi em casa, meu Deus do céu. Uma vez ele fez um churrasco lá para mais de 90 pessoas. Ele entrou também no moído também lá, de receber as pessoas. Amém, irmãos? Eu estou tão feliz de estar com vocês aqui. Por mim eu ficava só conversando. Meu Deus do céu. Há uma graça também na conversa. Os dons estão operando aqui mesmo. Jesus, quando ele pregava a palavra e ensinava, o poder para curar estava disponível. Eu estava numa igreja no interior da Argentina pregando um avivamento de 10 dias num único lugar. Começava com 300 pessoas, acabava com 3.000. E eu ministrando e tinha as cadeiras de rodas assim. E eu somente ensinando a palavra. De repente um homem grita: estou sano, eu estou curado, eu estou curado. E ele estava na cadeira de roda ainda. Eu falei: está curado de quê? Ele tira o óculos assim. O olho dele era branco como uma nata de leite. E ele falou: estou vendo sua gravata é vermelha, eu estou vendo o relógio. E começou a falar, identificar coisas e pessoas num culto, mas eu não tinha orado, não tinha colocado as mãos. É o poder que está presente quando se ensina a palavra. Você não pode ter um culto como somente um culto. Quando você se reúne a cultuar, você tem que entender que há um poder envolvido. Há um poder disponível. Agora, onde seu braço puder tocar, é aquilo que você vai trazer, meu irmão. Se seu braço de fé está mirrado, você vai voltar para sua casa como você veio. Agora, se seu braço de fé está estendido, você vai trazer um milagre para onde você está. Eu gosto muito do Salmo 103, no versículo 1, 2, 3, a maneira que Davi coloca o perdão dos pecados e a manifestação dos milagres na mesma plataforma. Olha que interessante, diz assim, ó: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Isso é Davi falando, versículo 1 do Salmo 103. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele segue no versículo 2, olha que interessante: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Agora vem, ó: e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Benefícios, na verdade, são presentes. Galardão, é presente. Quantos aqui recebem um presente e guarda? Presente é para ser aberto, não é verdade? Só minha sogra que guardou os presentes do casamento. Depois de 30 anos o cupim comeu o armário, caiu aquela prateleira, acabou com os presentes. O presente que você ganha é para você. Aquele copo lindo, aquele prato, aquela porcelana, é para você desfrutar. Tem presentes que é seu. Não é para o vizinho nem para a visita. Por mais que você queira honrar, é teu. Deus deu presentes aqui, benefícios aqui para o homem. Só que como evangelista, eu sou um evangelista no ofício. A Bíblia diz que Deus deu 5 dons ministeriais para alcançar o corpo, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Eu, como evangelista, eu carrego um dom, que é a operação de milagres, dons de curar, que é para alcançar a igreja. Deus me deu esse dom. Então o evangelista, ele é um presente para a igreja. Então é necessário que você me abra hoje, para receber aquilo que é teu. Como você vai me abrir? Entendendo a mensagem que eu estou pregando. Então aqui, ó, Davi está dizendo que há benefícios que Deus não esquece. E no versículo 3 ele fala os 2 benefícios. Primeiro,
Ele perdoa iniquidades. A mensagem da salvação que tira o homem do pecado, a mensagem salvífica que faz do homem uma nova criatura. Ele perdoa os pecados. Uma vez você perdoado, ao que ele diz assim, ele sara todas as tuas enfermidades. Ele trata com a alma pecadora, porque toda alma que pecar, ela certamente morrerá. Então Deus interrompe um processo de morte salvando um cidadão. Só que só não termina só nisso. Ele vai salvar e te deu um presente completo. Você não abre o presente pela metade. Nesse presente tem salvação da alma e cura para o corpo. Então eu quero dizer hoje, receba seu presente, mas abra ele. Não se contente só com a salvação de alma, não. A nossa vida é marcada por benefícios inclusivos, meu irmão. A cura e o perdão são dois benefícios inclusivos que veio de Deus para nós. Eu gosto muito de Êxodo capítulo 15, no versículo 23. É um versículo que descreve uma série de situações difíceis, de calamidades, de peste, que viria sobre o povo, uma determinada situação, para aquele povo que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas tem a última parte do versículo, diga assim, graças a Deus. É a manifestação de Jeová Rafa. É a manifestação de Jeová Rafa. Eu tenho pensado, irmãos, comigo, que Deus vai ser para mim aquilo que eu preciso que Ele seja para mim. Quando eu entro numa questão de enfermidade, eu preciso que Ele seja Jeová Rafa para mim. E Ele vai se manifestar como Jeová Rafa. Quando o povo de Israel estava em tribulação, eles precisavam de quê? De paz. Então Deus se manifestou como Jeová Shalom. Quando o povo precisava de uma representação legal do céu na terra para ir adiante das caravanas, Deus se representou como Jeová Nissi. Eu sou sua bandeira, eu vou à frente. Quando o povo precisava de quê? De provisão, Ele falou, não, eu sou Jeová Jireh, eu sou o seu provedor. Então a Bíblia amplificada, não sei se vocês já têm, Joyce Meyer lançou a Bíblia amplificada, que está um sucesso. A Bíblia amplificada, referindo-se a Êxodo 15, 26, a uma parte ela diz assim, eu sou o Senhor que te sara, ponto, que te restabelece, aí já está melhorando, ponto, e que te leva de volta ao seu estado original. Qual que é o estado original do homem? Caminhando à luz do primeiro homem criado, caminhando no local da provisão, aonde Deus colocou o primeiro homem. Deus estabeleceu o homem no jardim. No original aquele jardim chama local de abundância, local de provisão, local de suprimento. Deus quer te levar novamente para esse local de suprimento. Muitas vezes erroneamente pregamos em culto de salvação de almas, que Deus veio buscar e salvar o que se perdeu. Na verdade não é do pecador que se trata aquele texto, se trata da posição que perdemos pelo pecado. Deus quer te revestir novamente com esse manto de justiça e colocar você no local da provisão, aonde não tinha nem dor, nem doença, nem enfermidade. Ele quer te levar novamente para lá. Aleluia, glória a Deus. Então, em síntese, Deus revela o caráter dele através do nome dele. Ali está a manifestação do caráter dele. Só que eu não vi em nenhum momento ele falar, eu sou Deus que tem ódio, eu sou Deus que vai te matar, eu sou Deus de perigo. Não. Eu sou Shalom, eu sou Jireh, eu sou Rafa, eu sou Elohim. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Aleluia. Aquele leproso de Mateus capítulo 8, no versículo 1 diz que uma multidão estava no pé do monte com expectativa na descida de Jesus. Mas havia esse leproso no versículo 2 de longe observando. E um povo com expectativa. E nós comentamos agora há pouco que Deus se manifesta onde Ele é desejado. Se há expectativa na manifestação dele, Ele vem de encontro ao seu povo. E Jesus desceu daquele monte após um período de oração. Para quê? Para se encontrar com aquele povo. Só que de longe um leproso vê e grita. Mas antes de gritar ele fez algo. Ele se prostrou e adorou. É Mateus 8, versículo 1, 2 e 3. Ele adorou o Senhor ali. Agora, na adoração dele, ele sabia que esse Jesus era aquele profetizado, que se levantaria um profeta semelhante a Moisés,
que pisaria o calcanhar da serpente. Ele sabia que se ele viria nenhum homem um dia que operaria milagres poderosos no meio do povo dele. Então quando ele viu aquele Jesus, era tudo aquilo que ele sabia que ele era. Então qual foi a posição daquele leproso? Se prostrou, adorou e gritou de longe: Senhor, diga comigo assim: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Olha que interessante essa confissão, né? Que confissão negativa essa, né? Meu Jesus da glória. Jesus olha para ele, Jesus discerne o coração dele, Jesus vê que este homem conhecia tudo a respeito do poder que ele carregava. Ele sabia que Jesus tinha o poder para limpar ele, por isso ele pede: se quiser, pode limpar-me. Ele só não conhecia uma coisa, esse leproso, sobre a vontade de Deus. Pode ser que aquele dia não era o turno dele de ser curado, na cabeça dele. Pode ser que aquele dia ele estava no fim da fila da vontade de Deus e ele passaria, não aconteceria nada. Então Jesus quebra uma doutrina religiosa que ele levava, de que Deus põe o mal e tira o mal, põe o bem e tira o bem, que mata e ressuscita. Jesus dá um golpe no meio da religião e fala: ei, eu quero seja limpo. Ei, eu quero seja curado. Ei, eu quero volte a ver. Ei, eu quero volte a andar. Ele destituiu 6.000 anos de religião com uma palavra: eu quero. Então eu creio que essa é uma resposta para os dilemas da vida de muita pessoa. Você não deve fazer uma oração e no final dela dizer: se for tua vontade. Não, a vontade de Deus é: eu quero. Eu quero. Ele adorou, ele reconheceu, ele pediu, só errou no se for a tua vontade. A vontade de Deus é: eu quero, eu quero, eu quero. Muito tempo a obra completa do Evangelho, ela foi negligenciada por nós pregadores e por vocês ouvintes. Por muito tempo foi negligenciada. Nós sempre enfatizávamos a parte do Evangelho que salva o pecador, e nunca enfatizávamos a parte que cura o doente, com geralmente essas dúvidas: será que essa é a vontade de Deus curar? É porque não conhecíamos a complexidade do Evangelho e nem sabíamos nada sobre a obra redentora, mas luz chegou, amém? E quando chega a luz, irmãos, é impossível viver na escuridão novamente, amém? Ainda que tenha aquelas pessoas que dizem assim: nossa, comecei a vir para a igreja, parece que tudo está bagunçado. Na verdade, irmão, não está bagunçado não. É que você acendeu a luz da sua casa e viu a bagunça que você vivia. Essa é a questão. Não é que você veio para o Evangelho e bagunçou as coisas, não. Não é que o diabo se levantou, ele sempre esteve lá. Você não incomodava ele, você não dava na palavra. Começou a andar na palavra, passou a incomodar o diabo. Aí você virou alvo. Amém? Então a grande pergunta é: quantas pessoas Deus quer curar hoje? Todos. Se você respondeu todos, você está no caminho da fé. Amém? Êxodo capítulo 23. Tem alguns versículos aqui que eu sintetizei eles aqui. Êxodo 23, versículo 25 e 26. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Diz assim: Eu quem? Esse Jeová Rafá, ok? Tirarei do meio de ti algumas das enfermidades. É isso que diz? Vamos lá, coopera comigo. Todas. Eu, Jeová Rafá, tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Agora olha que interessante. Não haverá mulher que aborte. Meu Deus do céu. Pega aí, irmã. Não haverá mulher que aborte, e nem estéril. Aí ele termina assim: e os números dos seus dias eu cumprirei. Ah, se você está crendo para ter um filho, é parte da redenção que você tem esse filho. Se você não consegue segurar, porque o médico disse N coisas acerca do seu ventre, acerca do seu útero, o Senhor está dizendo hoje aqui, ó: não haverá mulher que aborte. Você vai ter os seus dias de gravidez normalmente, e o Senhor vai segurar esse bebê. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. No capítulo 105, versículo 37 de Salmos,
A Bíblia é clara em dizer que Ele, o Senhor, os fez sair quem? O povo dele da escravidão do Egito. Eles viviam debaixo de um espírito dominador nas mãos de Faraó. O Salmo 105:37 fala que Deus os fez sair do Egito em duas condições. Eu quero que você pegue isso. A primeira coisa, diz assim, que Deus tirou eles com saúde divina, porque não havia nenhum só enfermo. E depois diz que tirou com prata. Então Deus não te trouxe para uma vida de fé para você viver liso. Não. A Bíblia diz que Ele tirou o povo com prata e com ouro da escravidão. E entre todas as suas tribos não havia nenhum só doente. Diz a Bíblia que ao cair da tarde, os enfermos eram colocados aos pés de Jesus. Ele com a palavra expulsava os demônios e curava cada doente. Eu quero levar a sua fé através de textos bíblicos para você ver que é possível você alcançar aquilo que você espera. É possível para você que Deus se manifesta naquilo que você espera que Ele se manifeste. Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou o quê? A sua palavra. A palavra está sendo enviada hoje. E essa palavra enviada livrou das coisas que eram mortais. Meu Deus, receba essa palavra. Ela foi enviada para te alcançar. Mas antes, se você desejar ter essa saúde plena e boa que a palavra proporciona para você, é importante você despojar de todo o pensamento errado, de que Deus não é, Deus não pode, Deus não tem. Esquecer aqueles antigos argumentos que Deus está me provando por meio de doença e enfermidade. Não, Deus é amor. Deus é amor. Deus não usa ferramentas do diabo para tentar glorificar o nome do Filho dele. Deus é amor. F.F. Bosworth, no livro dele, Cristo, aquele que cura, ele diz assim: se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvide de suas dúvidas, porque são elas que não têm valor nenhum. Duvide de suas dúvidas, mas não duvide daquilo que a palavra de Deus diz. Em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é uma conotações que é estendida por toda a Bíblia. Tiago 1:6 e 7 diz assim, que nós devemos pedir com fé, não duvidando no coração. Tem que pedir com fé, crendo. Já que estamos aqui, vamos crer, na verdade. Podia estar em qualquer lugar. Porque a pessoa que duvida, Tiago está dizendo que é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro. Meu Jesus do céu, que coisa. Então eu percebo que para pessoas aqui, um pequeno ajuste na vela do barco que ela está, vai colocar no vento correto para te ligar ao destino que Deus tem. Pequeno ajuste, porque está acabando andando sem direção. Mas um pequeno ajuste te conecta ao coração do seu líder e te leva aonde Deus tem preparado para você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então esteja plenamente convencido, meu irmão. A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta. Se Deus disse que é, porque é. Se Ele declarou, como leu o pastor Luiz Fernando, que verdadeiramente levou Ele sobre si as nossas dores, é porque está escrito é. Deus não revoga decreto, meu irmão. Ele disse que é. Em 1 Reis capítulo 8, 56 diz assim, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Nenhuma. Ei, Deus tem boas palavras. Deus tem boas palavras. Jeremias 1:12 ele diz: eu velo sobre minha palavra para que possa se cumprir. E eu peguei no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a tradução aqui, a palavra velar quer dizer exercer vigilância, interessar-se com grande zelo no cumprimento dela, em todo o seu poder infinito. A palavra velar quer dizer se interessa com grande zelo para cumprir em você a sua palavra. Deus está mais interessado em você de que você toque no seu milagre hoje, meu irmão.
Deus está, meu irmão, meu Deus, exercendo vigilância para que você possa tocar no seu milagre. Um pregador disse assim, que haverá razão para não ter fé em Deus? Se Deus jamais mentiu em sua palavra, não há razão para não acreditar. Não há razão. A Bíblia diz em Atos 10, no versículo 38, que Jesus, ele caminhava por toda parte, com um propósito, fazendo bem. Outro propósito, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Agora que interessante, ele não saía curando as pessoas descabeladamente, não. Ele falou, tudo que eu vejo meu pai fazer, isso eu executo. Ele via primeiro acontecer lá e executava aqui, meu irmão. Eu estava lá num trabalho, num presídio. Eu sou um capelão prisional. Trabalhei por 8 anos em um dos presídios mais sérios da América do Sul. Inclusive há um documentário no Netflix sobre esse presídio, chamado Tacumbu. Insisti muito para ele ir, mas a função dele, o cargo dele não permitia. O pastor Luiz está comigo. Eu estava um dia em um culto, dirigindo um avivamento lá, um dos pavilhões, com 1.100 pessoas, e cultos constantemente. O diretor era da nossa igreja, então tinha porta plena aberta. E eu me lembro que um determinado dia me chamaram para ir no setor de TB. Eu tinha que orar para algumas pessoas com TB, com tuberculose, e eu tinha que colocar todo o EPI, todo o aparelho correto. E de longe eu via Jesus aquele dia naquele tanque. Havia muitos enfermos, mas ele viu uma pessoa. Eu de longe, no meio de todos aqueles mais de 30 tuberculosos, eu vi um. E aquele rapaz estava lá, quase terminando sua vida. Ele estava emitindo sons que não são normais. Ele estava numa situação deplorável. Segundo a enfermeira, ele tinha 28 quilos. Não sei se é possível um homem ter 28 quilos, mas ele tinha 28 quilos. Aquele lugar carregado com tudo que é tipo de bactéria, odor a fezes, a urina, dentro de um presídio, uma enfermaria de tuberculose. Imagina o que é isso. E eu vendo aquilo, e eu não podia entrar. E a palavra no meu coração entra e põe as mãos sobre ele. Eu lembrei-me de um pregador americano que na virada do século XIX para o século XX esteve no continente africano. Ele chama-se John D. Lake. Ele é conhecido como o catalisador dos milagres. E esse homem, quando houve uma peste na África semelhante ao ebola, que as pessoas morriam em 24 horas, esse homem, John D. Lake, ele entrou quando a ajuda humanitária saiu. Ele foi com um grupo de 100 pessoas da igreja dele, que tinha uma prática constante da glossolalia, ou seja, eles oravam em línguas constantemente. E ele chegou naquela nação, e ele via pessoas morrendo, e eles oravam, pessoas ressuscitavam, pessoas eram curadas. Ele interrompia processo de morte. Mas um dia perguntaram, qual o segredo do poder, irmão Lake? Ele falou, pega um vírus vivo, coloca na minha pele um vírus vivo, e coloque uma lente de aumento, você vai ver o que acontece. Olha a convicção de quem ele era. Quando colocava um vírus de uma pessoa que acabava de morrer, você sabe, dona de casa, quando cai uma gota de água na chapinha do fogão quente, o que acontece? Acontecia isso com o vírus na pele dele. O vírus se secava até desaparecer. Foi quando ele disse, o espírito de vida que habita em mim já venceu o espírito da morte e do inferno. E naquele momento, naquela enfermaria, esse testemunho do irmão Lake se levantou em mim. E eu falei, o Espírito de Cristo e vida que habita em mim já venceu o espírito da tuberculose que ia matar esse homem. E eu entrei, eu levantei esse homem, e eu abracei ele, e eu falei, ei, hoje não é dia para morrer. E eu abracei, coloquei de volta na cama, saí. Tempos depois, quem estava nos cultos, gordinho já participando dos cultos, aquele rapaz que recebeu, meu irmão. A fé opera, a fé fala, a fé crê. Amém, irmão? Você está feliz por isso? E Êxodo 12, no versículo 37, diz assim que cada uma entre as pessoas firmou-se nas palavras que Deus havia proferido. Cada uma, 3 milhões de pessoas, prestes a atravessar um grande mar, firmou-se em cada palavra que da boca de Deus foi proferida por Moisés para eles. Inclusive, Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Agora escute isso. Vocês estão sendo treinados na fé. Vocês estão conhecendo redenção. Aquele povo, 3 milhões de pessoas, estavam debaixo de uma aliança enferma, debaixo de inferiores promessas,
Não tinha a unção por dentro, a unção era sobre, mas não sobre eles, sobre reis, profetas, sacerdotes. Ou seja, era tudo um Zé Ninguém que não tinha acesso a nada de Deus. Nada. Agora, eu e você estamos numa aliança superior, com superiores promessas, debaixo do Espírito da graça, cheio da verdade, carregando o Espírito Santo dentro. Eu quero te dizer que essa doença está ilegal no seu corpo. Está ilegal. Nós temos hoje superiores promessas. Você imagina isso? Tudo aquilo que os profetas, os patriarcas, tudo que o povo de Israel tentou enxergar, eles não viram, porque eles não conseguiram enxergar num plano de visão vertical. Eles conseguiam ver o céu e a obra feita. Só que entre a visão deles e o céu havia um vale de onde Deus tirou a igreja. Eles não enxergaram a igreja. E é por meio da igreja que Deus enviou Jesus para operar milagre no meio do povo dele. É a igreja que Deus usou para arrebanhar as pessoas. É na igreja que as pessoas são salvas, nascem de novo, meu irmão. Eles não tinham o Espírito dentro, nós temos. Eu gosto de provocar as pessoas assim, pastor. Ei, quando chegar no céu, você vai querer encontrar quem? Ah, eu quero falar com Davi. O outro, eu quero ver Jacó. Eu quero ver Elias. Daí eu falo, você está enganado. Eles vão te procurar para perguntar o que era ter o Espírito dentro. Eles vão te procurar para saber como foi nascer de novo. Eles vão perguntar assim: ei, minha irmã, como é que foi você falar naquele nome de Jesus e o paralítico andar? É assim que vai ser, meu irmão. Não inverta a dinâmica do processo divino para a sua vida. Então 3 milhões de pessoas creram em todas as palavras proferidas por Moisés. Se você pode crer naquilo que eu estou hoje te dizendo, nada será impossível para você hoje. Nada, nada, nada. Deus teve o prazer de tirar o povo dele da escravidão. E com a medida dele abundante, ele encheu de prosperidade e não deixou ninguém doente, nenhuma fraca, nenhuma debilitada, nenhuma doente. Imagina, eu gosto de me deter nesse ponto. Imagina isso, se isso era verdade em Israel, meu irmão. Se isso era verdade para aquele povo que se rebelava com Deus um mês, se aproximava de Deus outro mês. Quanto mais não será verdade para mim e para você, que andamos debaixo da graça, da misericórdia e da verdade. Você tem que pegar. Milagre você pega por revelação. Você entende a proposta da palavra pregada e você pega. E quando você vem para receber em posição de mãos, é só a manifestação daquilo que você creu e já recebeu. Estamos numa igreja da fé. E você já pode desfrutar daquilo que é teu. Aleluia. São medidas abundantes. Então que essa mensagem, que essa verdade sobre cura divina seja afirmada no seu coração. Mas tem aqueles que vai dizer assim: não, mas no meu caso é muito difícil, né? Não tem aqueles. Eu cheguei numa casa uma vez para orar por um rapaz, e a casa tinha um quarto de UTI montada, tinha uma médica, uma enfermeira e o rapaz novo, 25, 26 anos. E eu perguntei: o que está acontecendo, qual a situação dele? E me falaram assim: não, ele está com uma leucemia e do estilo galopante. E na minha ignorância, o que é leucemia galopante? Ela veio a cavalo? Como é que é isso? Daí a pessoa falou para mim: não. Daí o rapaz de longe fala: eu vou morrer em 6 meses. Imagina, um crente já tinha aceitado a morte, já tinha aceitado que o câncer mataria ele. O sogro, a esposa, a sogra, todo mundo lá esperando somente o menino morrer nesses 6 meses. E eu cheguei naquela casa e eu preguei do Gênesis até a redenção. Eu mostrei as alianças de Deus para ele. Eu mostrei o caráter de Deus através dos nomes dele, como eu te mostrei hoje. E eu impus as mãos sobre esse menino e eu fui embora.
Isso foi lá no Paraguai. E esse menino, ele vinha com o sogro dele de avião particular, família muito abastada, se tratava no Sírio-Libanês em São Paulo, e veio no primeiro controle, o médico falou, olha, em vez de vir em 30 dias, vem em 15, e veio no segundo controle, o médico falou, olha, essas plaquetas são diferentes, e chegou no terceiro controle, com 45 dias, o médico falou, você está de alta, você não tem mais nada, você está de alta. Então, se você diz que no seu caso é diferente, você está anulando Atos 10, no versículo 34, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, não diga que o seu caso é diferente, independente do que seja. O mesmo Deus que caminhou na Galileia, curando os enfermos, Hebreus 13, versículo 8, diz que Ele está aqui hoje caminhando e pronto para executar os mesmos milagres. Aleluia! O mundo hoje, irmão, só você olhar ao seu redor, está fazendo uma colheita de vidas gigantesca. Os hospitais nunca tiveram tão cheios como hoje. As penitenciárias nunca tiveram tanta população como tem hoje. Até coisas que haviam sido extintas do Brasil voltou a existir, que são leprosários. Foi doença erradicada no Brasil, novamente existe com outros nomes, mas existe. O que é isso? É uma obra do diabo em fazer as pessoas enfermar. Mas graças a Deus que não vai tocar a nossa vida, amém? Nós temos a vida de Deus operando no nosso espírito, amém? Nós somos sarados e curados. Você crê nisso, meu irmão? Então não se sinta a última Coca-Cola do deserto, não. Dizendo que só você sofre, só seu caso é diferente, só você que não vai ser tocado pelo milagre, não. A vontade de Deus não era, verdadeiramente levou Ele sobre si as nossas dores. Ele já levou, foi no passado. Se está aqui hoje operando a doença nos nossos corpos, é porque precisamos mudar a maneira de crer, sistema de crença. Devemos ter que crer que a doença foi resolvida no corpo de Jesus, na cruz. Mas eu vou falar qual que tem sido o grande problema ultimamente, que eu tenho observado. Não tem aquela canção lá, eu não tenho ritmo para cantar, mas assim, quando eu choro aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Não tem um cantor famoso, né? A gente até chora quando canta ela, né? Ai, me emociono aos pés da cruz. Sabe o que você vê aos pés da cruz, irmão? Só o corpo machucado de Jesus. É a única visão, porque você tem uma visão única. Como chama? Horizontal, vertical. Você tem só a visão vertical do corpo ferido de Jesus. Mas eu estou lá aos pés da cruz ainda, aqui clamando em nome de Jesus. Mas está clamando em nome do Jesus que ainda está na cruz. Aí Paulo, sabiamente, Paulo fala assim, que ele já estava crucificado com Cristo. A questão é a posição sua, meu irmão. Numa luta de MMA, quem está com a vantagem de esmurrar o opositor é quem está por cima. Quem está por cima está com a vantagem. Quando você sai dos pés da cruz, daquela visão vertical, aí você se crucifica com Ele. Ah, meu irmão, você vai poder ver aquele céu de brigadeiro, como Jesus viu. Aí Jesus fala assim, a minha vida ninguém toma, eu dou. Ah, meu irmão, aí diante desta vida que Deus deu para mim e para você, você lá de cima vai poder falar que nem Jesus falou, está tudo feito. O que eu preciso para a minha vida está feito. Os dilemas que me travam estão resolvidos. Então a Bíblia diz que o diabo tinha um escrito de dívida no teu nome e no meu nome. Diz que o corpo de Jesus, cada marca que ele carregou naquela cruz era minha e tua. Jesus naquela cruz, a primeira coisa que ele fez foi tirar a nota promissória que o diabo tinha no teu nome pelo pecado de Adão e colocou no corpo dele. Agora escute isso e entenda pelo Espírito: o pecado já não é mais seu problema. O pecado não vai mais te dominar, porque o pecado ele resolveu na cruz. Eu só vou andar no pecado se eu quiser andar.
se eu querer andar, Ele tirou a nota promissória, ó, cravou. Agora olha que interessante, pense comigo um pouco. Naquela cruz Jesus levou as nossas dores. Naquela cruz lá em cima, toda a moléstia humana estava no corpo dele. E o que aconteceu? Ele entregou a vida. A Bíblia diz que depois que Jesus fechou os olhos, os dias dele, Efésios 4, versículo 9 diz: ora, o que é o que subiu, senão aquele que antes havia descido às partes inferiores da terra. A Bíblia fala que os dias de Jesus no centro da terra foi semelhante aos dias de Jonas no ventre do grande peixe. Então Jesus foi num local, só que ele desceu com o corpo enfermo, com a minha que a sua doença. Mas quando ele se apresenta no cenáculo, o corpo dele estava glorificado, sem nenhuma doença. Sabe por quê? E é importante você entender, ele deixou aquelas doenças no lugar de origem delas, que era o inferno. Ele deixou lá, meu irmão. Ele ressuscitou sem nenhuma dela. Tirou o domínio que o diabo tinha sobre mim. Pegou a promissória que estava com meu nome, com a dívida que eu tinha. No corpo dele ele fez tudo isso para dizer para mim e para você que é possível. É possível. É possível. Hebreus fala que pela fé entendemos que os mundos pela palavra foram criados. Eu só conheço o planeta Terra. Você já viajou para outra dimensão como embaixador? Não. Alguém foi para Marte, Júpiter, Netuno, Saturno, Urano? Não. Então que mundos é esse que nós vamos criar pela fé? É o mundo de milagre que eu quero viver, é o mundo de cura que eu quero andar, é o mundo de prosperidade que eu quero ter, é o mundo de ampla suficiência que eu quero viver, é esse mundo que eu quero criar pela palavra e está inserido nele, meu irmão. Tudo que Deus tinha para fazer para mim e para você, Ele já fez. Hoje você só recebe. Queria que você ficasse em pé, pedir para esse grupo maravilhoso de música que viesse aqui em cima.